Cara, se tu, assim como eu, começou a ver futebol lá por 2013, mais ou menos, década passada, com certeza tu vai se lembrar do Nani, porque o cara era um absurdo, era um jogador português de muito destaque no Manchester United. Só que hoje em dia eu vejo falarem muito pouco dele. Eu sei que ele foi um pouco inconsistente ao longo da sua carreira, mas pô, ele merecia ser muito mais valorizado do que ele é atualmente, por ser um cara absurdo, por depois que o Cristiano Ronaldo sair do United, ele que carregou o piano ali no ataque. Acho que pouca gente vai se lembrar disso, mas pô, ele foi importante pra cacete, ganhou título a rodo, pô, Champions League, Premier League, Copa da Inglaterra, aquela era vitoriosa do Ferguson. Pós Cristiano Ronaldo, o Nani também participou e eu vejo ele sendo muito esquecido, até entre os principais jogadores de Portugal. Eu vejo muita gente lembrar até mais do Quaresma, porque ele bate de trivela, do que do Nani. Essa é a realidade. E sim, eu curtia muito aquele Manchester United e pra mim o Nani era um dos jogadores mais divertidos daquele time. Infelizmente, as acusações dele ser inconsistente e superestimado acabaram atrapalhando sua carreira, impactando seu legado. Muitas vezes ele fica de fora de conversas porque não se encaixa nos perfis de jogadores, digamos, mais famosinhos, como o Ben Arfa e o Payet, nem entre os melhores de todos os tempos, porque ele não chegou nesse nível, como o Cristiano Ronaldo. E assim como o português Cristiano Ronaldo, Nani também chamou a atenção de Sir Alex Ferguson enquanto jogava pelo Sporting. Apenas por 2 temporadas como profissional, o Manchester United pagou 25 milhões de euros pelo jovem de 20 anos. O que seguiu foram 230 jogos com a camisa Red Devils, 111 contribuições de gols, 4 títulos de Premier League, 2 Copas da Liga, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Tudo isso com um sorriso no rosto e um desejo de entreter. Ele não apenas se divertia, mas entregava resultados. Ou você não se lembra que na final da Liga dos Campeões o Cristiano errou o pênalti contra o Chelsea e o Nani foi lá e pegou a bola para bater o pênalti que ele sabia que precisava marcar. E ele acertou o gol e levou o Manchester United para o título. Ou seja, até quando o Cristiano não conseguiu ser o protagonista que o United esperava, o Nani tava lá, tá ligado? E conseguiu ajudar o clube a vencer aquela Champions League. E quando o Nani chegou ao clube, meio que ele chegou sendo conhecido como um jogador que se jogava muito em campo. Felizmente, a cultura vencedora do United corrigiu esse defeito rapidamente. O que mudou foi quando os torcedores começaram a reclamar. E tem até uma fala do Ferdinand que molda muito bem o caráter do Nani, que ele chegou no Nani e falou: se você acha que isso foi um chute forte, então espere o próximo. Então ele foi vendo que ele precisava se preparar para o pior no Manchester United, porque ele ia enfrentar times fortes como o Arsenal, como o City, não tão forte naquela época, mas não era um time besta, um time fraco, e que ele precisava estar pronto para o pior, porque o United brigava lá em cima pela Premier League, pela Champions, em quase todos os títulos, então ele não ia pegar moleza. E foi isso que o United foi moldando no Nani. A melhor temporada do ponta português, sem dúvida, foi em 2010-2011, com 9 gols e 19 assistências na Premier League, 28 participações em gols na Premier League, e ainda assim ele foi ignorado por prêmios individuais. Por exemplo, Jack Wilshere foi eleito o melhor jovem jogador do ano, enquanto Gareth Bale levou o prêmio principal, mesmo tendo menos participações para gols. Então, simplesmente o Nani era subestimado demais, porque jogava no United. Mano, isso não deve ser levado em consideração. Se o cara jogou mais, não importa se ele joga no United ou no Luton Town, tá ligado? Você tem que dar o prêmio pra ele. Apesar de não ter ganhado prêmios individuais, o Nani ganhou muitos prêmios e fez gols muito importantes pelo Manchester United. Então, querendo ou não, ele vai sempre ser lembrado pelo torcedor. E ele tinha tudo, cara. Drible, chute forte com as 2 pernas, velocidade. Mas tinha uma coisa que ele não era tão bom: a sua consistência, cara. Ele não conseguia ser aquele cara que conseguia desempenhar bem toda a temporada, que ao longo da temporada tinha o mesmo desempenho. Não, era um jogo bom, 2 ruins, um bom novamente. E para você se manter nos times grandes desse jeito fica muito difícil. Com o passar do tempo, ele continuou mostrando flashes de genialidade por cada clube que passou. No entanto, foi demonstrando isso em diferentes ligas. Depois de deixar o Manchester United, ele passou por Fenerbahçe, Valência, Lazio e até a Major League Soccer, a MLS, jogando pelo Orlando City. Em cada parada, Nani ainda exibia seus momentos de brilho, mas nunca conseguiu alcançar a constância que mostrou nos seus anos de United, no seu auge da carreira, né? Mesmo assim, ele continuou
continuou a conquistar títulos e a ser uma peça importante em várias equipes, adaptando seu estilo de jogo com o passar do tempo. Um dos momentos mais marcantes da carreira do Nani, assim como de quase todos os jogadores de Portugal daquela geração, aconteceu em 2016, quando ele ajudou a sua seleção a conquistar uma Eurocopa. Nesse torneio, ele foi o vice-capitão e assumiu o papel ainda mais central na equipe quando o Cristiano Ronaldo se lesionou na final contra a França. E ele mesmo disse: aquele foi o ápice da minha carreira. Anos depois, ganhar a Eurocopa não foi só um título, foi um momento que uniu toda uma nação. Após esse feito, ele ainda teve uma longa carreira internacional, encerrando sua jornada na seleção portuguesa com mais de 100 partidas e muitos momentos icônicos. Fora do campo, Nani sempre foi visto como um jogador carismático, conhecido por seu sorriso fácil e sua paixão pelo futebol. Apesar das críticas que enfrentou ao longo da sua carreira, ele sempre respondeu dentro de campo com momentos de magia. Hoje, ele é lembrado como um dos grandes nomes da sua geração e daquela geração de ouro portuguesa. Um jogador que marcou época na sua seleção e no Manchester United. Mesmo que sua carreira tenha seguido caminhos inesperados e ele não se tornou o astro que todo mundo esperava, ele nunca perdeu a essência, tá ligado? Um jogador ousado, talentoso e, acima de tudo, apaixonado pelo futebol. E talvez seja por isso que ele continua a inspirar fãs ao redor do mundo. Não importa onde jogue ou quantos títulos conquiste, Nani sempre será lembrado porque ele é um artista do futebol. E eu acho que isso que dividiu essa geração, tá ligado? Enquanto tem uma geração hoje em dia que fala sobre SofaScore, sobre quantos gols e assistências ele fez, gols mais assistências, meu Deus do céu, uma tabela disso. Cara, tem uma geração lá atrás que não ligava pra isso, que ligava pra assistir o jogo, que ligava pra ver a magia em campo. E eu acho que essa é a principal diferença, e por isso que o futebol hoje ficou tão monótono. Você não mantém um cara no seu time porque ele tem uma qualidade técnica exorbitante, porque ele tem um toque diferenciado, porque ele consegue bater falta bem, tá ligado? Não, você mantém porque ele te entrega tantos gols, mais assistências. E isso acaba robotizando o esporte. Então um pouco dessa robotização é culpa nossa. É culpa nossa essa robotização, rapaziada. Porque a gente, quando olha assim, esse jogador foi bom. Mas a melhor temporada dele, ele só deu 10 assistências. Cara, que se dane. Se você era feliz torcendo para aquele time, vendo ele em campo, não importa quantas assistências ele dava, sacou? Essa que é a questão aqui. Ninguém tá torcendo pelo Manchester City do Guardiola. E isso o Nani te entregava, velho. Golaços, momentos icônicos. Era um jogador interessante, carismático e muito da sua época, que hoje em dia, infelizmente, é esquecido. Mas então, tu curtiu o vídeo? Tu concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.